sabe, né, pessoal? Qualquer coisa, vocês abrem o microfone aí, tirem as dúvidas de vocês, tá? Pergunta. Hoje, então, vamos falar de soluções de geradores. Aqui eu falo sobre soluções de geradores, porque nós montamos circuitos complexos por geradores, né? E resistores, certo? E basicamente a gente vai usar as leis de Kirchhoff para resolver esses circuitos, né? Eles não são circuitos triviais, como a gente resolvia anteriormente, com uma fonte de alimentação, e aí tinha circuitos com resistores, aí a gente ia fazendo o série, o paralelo dos resistores, e ia resolvendo, né? Isso não funciona mais quando nós temos mais de um gerador, certo? Envolvido. Então, na última aula, nós associamos geradores em série, paralelo, mostramos como é que nós fazemos isso. E depois, nós introduzimos as leis de Kirchhoff, quando são circuitos de múltipla malha, né? O que são circuitos de múltipla malha, né? Com vários caminhos fechados pertencentes a esse circuito, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer um resumo dessas leis, certo? E tentar entender o que acontece, como é que a gente tem que abordar esses circuitos, tá, gente? Aí depois a gente vai fazer alguns exemplos. Basicamente, deixa eu pegar uma caneta preta aqui, fica melhor para desenhar o circuito. Circuitos de múltiplas malhas, né? O que são malhas? São partes, trechos fechados, né? Fechados de um circuito. Nesses trechos eles podem ter resistores, né? Podem ter resistores e geradores, certo? Então, eu vou botar aqui um gerador. Eu vou colocar aqui embaixo outro resistor. Vou fazer um circuito com vários componentes aqui para vocês observarem o que acontece, tá? Eu vou botar aqui um outro gerador ou receptor, aí a gente vai ter que avaliar o que é esse negócio aqui, certo? E como isso aqui é um circuito de malha fechada, né, nós vamos colocar aqui um outro resistor e mais um gerador. Vamos encher de gerador esse negócio aqui, certo? Então aqui, ó, nós temos um circuito, beleza? Nesse caso que é um circuito simples, que ele é composto apenas de uma malha, né? Então, esse trecho fechado aqui, nós chamamos de malha do circuito, certo? Malha do circuito. E ele é composto aqui do resistor 1, do resistor 2, do gerador 1, do resistor 3, do gerador 2, do gerador 3 e do resistor 4, certo? Bom, se a gente tivesse um circuito assim, a gente não precisaria, a gente já utilizaria algumas leis que lembram as leis de Kirchhoff, que são as leis de somas, né? Então, como é que a gente poderia reescrever isso aqui? Isso aqui, na verdade, então, o que nós temos, tá, pessoal? Só para salientar. Nós temos, então, geradores fornecendo energia elétrica, certo? Receptores que vão utilizar dessa energia para executar alguma função. E os resistores são as cargas, né? Que vão oferecer quedas de tensão. Além dos receptores que também oferecem quedas de tensão, né? Porque os receptores utilizam parte da energia para executar sua função. Então, para a gente resolver um circuito como se fosse esse, a gente então utilizaria uma regrinha que eu mostrei para vocês, que seria somar todas as forças eletromotrizes dos geradores, né? E igualar isso aqui à soma de todas as forças contra-eletromotrizes, né? Mais as quedas de tensão dos resistores vezes as correntes, a corrente que está circulando nesse circuito. Se eu tivesse um circuito como esse, eu tenho apenas uma corrente circulando, né? Então, nós temos que ver qual é o epsilon que tem maior força, né? Que tem a maior DDP. Ele geralmente é o que vai comandar o sentido da corrente. Geralmente, né? Já vou dizer porque geralmente, porque algumas vezes, né? A gente sinaliza para uma direção, para um sentido de corrente elétrica, a gente resolve o exercício e o valor da corrente ele dá um valor negativo. Isso significa que eu adotei o sentido contrário da corrente. Não quer dizer que o exercício esteja errado. Isso significa que eu adotei o sentido contrário da corrente elétrica. Isso também não é um grande problema para nós, tá? Mas eu só vou sinalizar isso porque pode aparecer nos nossos exercícios resultados com correntes no sentido contrário, tá? Que a gente adotou. Bom, então eu usaria isso aqui para resolver isso aqui, certo? Seria basicamente isso. Porém, se eu continuar a montar um circuito maior aqui, certo? Construir uma nova malha aqui,
botar um resistor R, opa, não vou botar ainda, vou botar em vermelho para ficar padrão, né? Nós botamos um resistor R5, um outro gerador aqui, e um outro resistor aqui, e mais um resistor aqui. Nós acabamos de tornar o circuito complexo, né? Porque agora ele tem duas malhas, agora é um circuito com... Nós temos a malha 1 aqui, nós teremos agora uma malha 2 aqui, certo? Malha 2. Opa. Deixa eu apagar aqui. Malha 2, certo? Então nós temos um circuito com duas malhas, agora nós teremos uma resistência R5, um outro gerador ou receptor, não sei, né? R4, um resistor R6 e um outro resistor R7. Então, nós percebemos que nós tornamos o nosso circuito extremamente complexo, né? Nós colocamos vários componentes neles e aí a gente vai precisar utilizar as leis de Kirchhoff para resolver isso aqui, tá? A gente não é pura e simplesmente aplicar isso aqui. A gente vai aplicar isso aqui, mas a gente vai aplicar isso aqui para cada uma das malhas, tá? A gente vai dizer que a soma todas essas quedas de tensão, né, e tensões envolvidas numa malha tem que ser igual a zero. Isso é o que diz a lei de Kirchhoff, mas basicamente é uma aplicação dessa regrinha aqui para cada uma das malhas. Mas também Kirchhoff diz que nós temos que usar a lei dos nós. O que acontece na lei dos nós, tá, gente? Eu vou tentar mostrar para vocês. Pessoal, quem quiser perguntar alguma coisa, tem que abrir o microfone que eu não consigo enxergar, tá? O que acontece? Se eu considerar que, por exemplo, aqui, a fonte mais forte é essa ε1. Então, ela que vai gerar a corrente I1 que sai nessa malha aqui, tá? Percebam que ε2 está no mesmo sentido de ε1, né? O negativo na esquerda e o positivo na direita, né? Então, aqui a corrente vai entrar no negativo e sair no positivo. O sentido é o mesmo, né? Então, esse gerador ε2, ele vai dar fortificando essa corrente. Já esse ε3 aqui, ele está ao contrário. Está no sentido contrário dessa corrente elétrica que está circulando aqui devido a esse ε1 e devido a esse ε2. Então, aqui nós temos ele vai funcionar aqui como se fosse um receptor nesse circuito, tá? Se a gente olhar agora para a outra malha e considerar que a corrente sai do ε4 aqui, podemos considerar uma corrente que sai aqui do εI2, né? Essa corrente, então, ela vai ter esse sentido horário aqui, e quando ela chegar no ε3, ele vai estar funcionando também como um receptor também, certo? Então, percebam que eu tenho que fazer análise malha a malha, certo? Eu não posso, enquanto eu estou analisando a malha 1, eu não posso olhar para a malha 2, certo? Porque o que acontece na malha 1 pode ser diferente do que acontece na malha 2. Um gerador, ele pode ser um receptor, o que é um gerador na malha 1, ele pode ser um receptor na malha 2, certo? E assim por diante. Bom, então nós temos duas correntes circulando, só que nós temos um ramo central aqui, onde essas correntes elas podem entrar, e nesse caso aqui elas vão entrar no mesmo sentido, certo? E vão ser somadas nesse ramo central. Você consegue compreender isso? Olha só, nós temos uma corrente que está circulando aqui, e quando ela chega nesse ramo central, que é o ramo que liga as duas malhas, né? A gente tem como se tivesse uma soma de correntes elétricas, porque vai entrar duas correntes ao mesmo tempo. Certo? Professor, então, e se fosse, tipo, ao contrário, aí subtraía? Isso. Então, se o sentido da corrente aqui que tivesse considerado nessa malha 2 aqui fosse o contrário, aí nós teríamos uma corrente subindo e uma corrente descendo, né? E aí a gente utilizaria a lei dos nós, né? Então, eu vou considerar aqui como sendo uma corrente I3, que está colando aqui no meio, no meio tem uma corrente I3. Essa corrente I3, ela, nesse caso aqui, ela é a soma de I1 mais I2, certo? Beleza? Mas se tivesse uma corrente subindo e uma outra descendo, eu teria que subtrair, porque elas estão em sentidos contrários, tá? Então, tudo depende de como eu vou estabelecer o sentido das correntes. Geralmente, o que é ideal para nós é adotarmos o sentido das correntes do gerador mais forte. O gerador mais forte geralmente é o que manda naquela malha, né? O que tem a DDP maior. Beleza?
E aí, pessoal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar agora a lei das malhas, certo? Então, essa aqui é a lei dos nós, onde a gente vai analisar no ramo central como é que são as correntes, e aí a gente aplica a lei das malhas. Então, eu vou pegar a malha 1 aqui, malha 1, certo? E vou analisar ela. Bom, na malha 1, o que nós temos? Vamos considerar que o epsilon 1 aqui é o que manda mesmo, tá? É o que tem a DDP maior. Então, ele vai ser um gerador. Então, ele é positivo. Ele está mandando na bagaça, tá? E aí a gente vai seguir o caminho da corrente elétrica durante toda essa malha, analisando cada um dos componentes. Então, por exemplo, o próximo componente é o R3. Então, o R3 é uma carga, ele é um resistor, ele oferece uma queda de tensão. Por isso que o sinal dele aqui, ó, vem negativo. Então, eu vou multiplicar R3 pela corrente que está atravessando ele. A corrente, no caso, é I1, certo? É a corrente da malha que está atravessando ele. A gente vai chegar aqui no próximo componente e ele é um gerador também, porque ele está no mesmo sentido desse cara aqui do epsilon 1 que a gente adotou como referência, né? Se ele está no mesmo sentido desse que nós adotamos como referência, ele é positivo, certo? Porque ele também é um gerador. Aí a gente segue na malha e a gente vai se deparar com o epsilon 3. O epsilon 3 está no sentido contrário. Vejam que a corrente está entrando no positivo aqui, saindo no negativo. Está no sentido contrário essa corrente aqui com relação a esse gerador. Então ele é um receptor. Então ele vai ser um menos epsilon 3. Ele vai estar no sentido contrário. Então vai estar absorvendo a energia. E nós temos aqui um outro resistor, que é o R4, que vai oferecer uma queda de tensão, mas percebam que no R4 ele está no ramo central. E no ramo central nós temos a soma das duas correntes, que é o I3. I3. Certo? Então, enquanto o R3 está percorrendo I1, no R4, que está no ramo central, está percorrendo I3. A corrente que é a soma das duas correntes que vêm das duas malhas. Tá? Beleza. Seguindo o caminho aqui, a gente chega no R1. O R1 ele não está no ramo central, então por ele já está percorrendo a corrente I1 novamente. Então nós temos R1 vezes I1. Chegando no outro componente, nós temos menos R2 e 2. Pronto, gente. Olha só, nós somamos todas as DDPs que são de geradores, subtraímos de todos que são de receptores e subtraímos também todas as quedas de tensão. E isso aqui, segundo a lei de Kirchhoff, né, nós temos que igualar a zero. É uma forma bem parecida da gente escrever isso aqui, olha só. A soma das FENs. Se eu passar esse cara para o outro lado, fica negativo, ó, a força das Fsens, que são os receptores, menos as quedas de tensão dos resistores, isso aqui é igual a zero. Ó. Eu só passei esses dois termos para o outro lado. Então é basicamente a mesma coisa, a mesma equação, só que eu estou aplicando numa malha só. Beleza? Agora, eu tenho essa equação para essa malha, né? Aí eu posso simplificar isso aqui, eu posso somar quem é gerador com gerador, posso subtrair as DDPs dos receptores, eu posso simplificar esse circuito, né? Somar aqui todos os termos que tem corrente I1 e tornar isso aqui mais enxuto. Isso aqui eu posso fazer, a matemática me permite, tá? Mas eu tenho que analisar esse circuito por completo, analisando a malha 2 também. E a malha 2 eu vou fazer uma análise bem igual, bem parecida com relação à malha 1. Eu vou partir aqui do epsilon 4 e vou dizer que ele está mandando no negócio e ele vai ser meu gerador. E aí eu vou fazer a mesma coisa, só que agora a corrente na malha 2 é a corrente I2. Então nós teremos aqui, ó, menos a queda de tensão no resistor 6 vezes I2, menos a queda de tensão no resistor 7 vezes I2. Olha só, estou aqui embaixo, certo? E aí eu chego nesse epsilon 3. O epsilon 3 também está no sentido contrário da corrente que foi adotada pelo epsilon 4, né? Então ele é menos, certo? Menos epsilon 3, menos R4 vezes I3, olha só, R4 vezes I3, menos o R5 que já não está no ramo central, então não é I3, volta a ser I2. Isso aqui é igual a zero. Certo? Então percebam que eu vou ter assim duas equações, uma equação para a primeira malha, outra equação para a segunda malha. Aí eu posso fazer as simplificações, né? Somar epsilon 4 com subtrair com epsilon 3. Quem é I2 eu posso somar junto, né? E manter o I2, porque o I2
que as correntes são as incógnitas, né? Geralmente nesse exercício, quem eu quero descobrir? Eu quero descobrir o valor da corrente 1, da corrente 2 e da corrente 3. Geralmente são os valores que eu quero descobrir, certo? Quero descobrir quais são as correntes que estão circulando nesse circuito. E daí eu vou ter que resolver um sistema de equações, pessoal. No caso aqui é um sistema de equações com 3 incógnitas, 1, 2 e 3. Só que nós temos aqui, ó, uma relaçãozinha entre elas. Essa relação aqui vai ser importantíssimo para que a gente consiga resolver esse exercício. Que é essa relação da lei dos nós, né? Que a corrente 3 ali no ramo central, ela é a soma de 1 mais I2. Neste caso desse exercício que eu estou fazendo. Certo? Bom, daqui, gente, quando eu chego nesse ponto aqui, acabou a física. Acabou a física. Não tem mais um problema físico aqui de circuitos elétricos. Você tem um problema matemático, onde eu tenho que descobrir as incógnitas I1, I2 e I3. Né? Como se fosse X, Y, Z. Certo? Aqui a gente tem nomezinhos diferentes. Tem o I1, I2, I3, que são as correntes que circulam nesse circuito. Tá? Aí eu tenho que usar as técnicas de solução de sistemas. Bom, a regra é essa, gente, tá? O que eu vou fazer agora? Então, eu vou pegar alguns exercícios com valores, né? Para a gente resolver e a gente ver o que acontece, tá? Esse aqui é um primeiro exercício que eu peguei, tá? Então, nós temos aqui... E esse exercício é bacana, ele já é mais fácil, porque ele já está dando sentido às correntes. Percebam aqui ó, que nós temos a corrente I1, a corrente I2, geradas por ε2 e ε1, e nós temos uma corrente I3, que vai ser a soma das duas correntes que estão entrando na malha 3 ali. Né? Então, já de antemão, já posso escrever assim, ó, que I3 é a soma de I1 mais I2. Já apliquei a lei dos nós, certo? Lei dos nós. Quando a corrente chega no nó aqui, ela se soma. E quando ela chega na parte B aqui, ela se subtrai, né? Ela se divide novamente a corrente em I1 e I2, tá? Bom, o que nós temos? Nós temos que R1 vale 2 ohms e R2 vale 4 ohms. Se vocês perceberem aqui, ó, nós temos R1 aqui, R1 aqui, R1 aqui e R2 só no meio. Tá? Então, é um exercício que possivelmente os valores são bem tranquilos de a gente trabalhar. Mas vamos lá. Nós temos a malha 1, e nós temos a malha 2. Certo? Opa. Vou botar em romanos também. Malha 1 e malha 2, tá? Vamos lá, passo a passo. Montando a equação da malha 1. Vamos lá, vamos escrever a malha 1 aqui, como é que fica. A malha 1, pessoal, nós teremos, então, quem está mandando na bagaça é o ε1, certo? O ε1 está mandando porque o sentido da corrente vem dele. Então, ele é o gerador. Então, vamos botar aqui, é ε1, beleza? Depois, a corrente ela atravessa o R1, e quem atravessa o R1 é a corrente 1, certo? Depois nós temos o R2, olha só, seguindo a malha, nós temos o R2, que vai oferecer uma queda de tensão também, e quem está circulando por ele é a corrente da soma, né? O I3, a corrente do ramo, né? Então isso aqui é I3. E nós temos também aqui, ó, o ε2, que está no sentido contrário, olha só o sentido dele. A corrente está entrando no positivo, saindo no negativo, está no sentido contrário, então isso aqui é menos ε3. ε2, desculpa. ε2. E depois nós temos aqui menos R1 vezes I1 novamente. E isso aqui é igual a zero, certo? Não tem mais nenhum componente nesse circuito aqui. Beleza. Isso aqui é a malha 1. Vamos para a malha 2. Malha 2. Gente, na malha 2... quem está mandando na bagaça é o ε2 aqui desse canto, né? Então, vamos botar aqui ele, ó, ε2, tá? Como positivo. Depois, nós temos uma corrente que atravessa R1 e 2. R1 vezes I2, certo? Que é a corrente que está atravessando aqui. Depois, nós chegamos no ramo central, e no ramo central, vocês já sabem, nós temos a corrente I3 circulando, certo? Depois, nós temos esse outro gerador que está no sentido contrário, que vai funcionar como um receptor. Então, ele vai ser menos ε2. E depois nós temos esse R1 aqui embaixo, que também está circulando a corrente 2 por ele. Certo? Isso aqui é igual a zero. Beleza, gente. Tá? Então, essas são as duas equações do meu circuito. O que eu vou fazer?
Vamos substituir os valores. Vamos substituir aqui. Ó. Substituindo. Primeiro para malha 1. M1 aqui. Para malha 1, nós temos epsilon. Quanto que vale epsilon? Vale 3 volts. Tá? Vou botar 3. Menos R1. Quanto é que vale R1? Menos 2. Menos 2 e 1. E 1 não sei quanto é que vale, tá? Então, ele determina o valor absoluto sentido das correntes dos 3 ramos. É isso que ele está perguntando. Depois nós temos R2, que vale 4 vezes 3. Depois nós temos epsilon 2, que vale quanto epsilon 2? 6 volts. Menos 6. Menos R1, que vale I1 vezes 2 vezes I1. Isso aqui é igual a zero. Certo? Vamos ver a malha 2 aqui. Na malha 2, nós temos epsilon 2, que vale 6. Né? O valor está aqui. Menos 2 vezes I2. Menos R2, 4 vezes I3. Menos 6. Né? Epsilon 2 apareceu de novo aqui com o sentido contrário. E menos R1 vezes I1, que é 2 vezes I2. Não se perca, bem fácil se perder, tá, gente? Nesse 1, nesse 2, aí tem que fazer com bastante atenção. Bom, o que acontece? Vamos simplificar esse negócio aqui, né? Vamos pegar uma caneta aqui, ó, azul, para simplificar esse negócio. Nós temos aqui, ó, menos 2 e 1, menos 2 e 1. Nós temos menos 6 com 3. Esses caras aqui a gente pode juntar, ó. Então, isso aqui vai ficar menos 3, menos 4 e 1, menos 4 e 3. Isso aqui é igual a zero. Simplifiquei. Vamos para o próximo. 6 com menos 6 já corta. Já temos uma simplificação aqui. Nós temos menos 2 com menos 2. Nós temos menos 4 e 2, menos 4 e 13, que é igual a zero. Certo? Então, nós temos esse sistema de equações aqui para resolver. Vejam que no momento que eu simplifico, pessoal, que eu junto os próximos, né, os que podem ser somados, os que têm termos em comum, a tendência é que o sistema fique mais tranquilo mesmo. Ele fica um pouco mais simples de ser resolvido. Bom, gente, agora a gente tem que... Acabou a física, como eu falei para vocês. Ó, nesse momento, nós temos um problema matemático que é descobrir 3 incógnitas. São as incógnitas I1, I2 e I3. Bom, daí eu vou utilizar as 3 equações que eu tenho disponíveis, certo? Para resolver isso. Então, percebam que eu tenho 1, 2, 3 incógnitas e 2 equações acopladas para resolver. O que eu vou fazer? Eu vou usar essa terceira aqui para substituir o I3, deixar só em termos de I1 e I2. É isso que eu vou fazer, olha só. Então, vai ficar assim, ó, menos 3, menos 4 I1. E aí, quando eu chego no I3, eu tenho uma substituição para fazer, que é o I1, o I3 vale I1 mais I2. Porque assim, gente, se eu tenho 2 equações e 3 incógnitas, isso não dá para resolver. Então, eu preciso fazer essa substituição aqui para que eu tenha 2 incógnitas e 2 equações. No caso, as incógnitas serão I1 e I2. Então, nós temos aqui embaixo, vai ficar 4 I2... menos 4 e 3 novamente, que eu vou substituir por I1 mais I2, que é igual a zero. Tá aí. Pronto. O que eu vou fazer? Vamos fazer o chuveirinho aqui, né, gente? Ó, esse 4 ele multiplica por todo mundo aqui. Então vai ficar, ó, menos 3, menos 4 I1, menos 4 I1, menos 4 I2, que é igual a zero. Aqui embaixo vai ficar menos 4 e 2, menos 4 e 1, menos 4 e 2. Beleza? Tá? Novamente, vamos simplificar essa coisa aqui, ó. Os parecidos vamos somar. Vou pegar outra caneta aqui. Vou pegar uma caneta verde. Eu vou somar esse cara aqui com esse cara. E eu vou somar o I2 com o I2, tá? Eu vou fazer isso no próximo slide aqui. Então, não percam. Vermelhinho. Então, vai ficar assim, ó. Menos 3. Vamos voltar aqui. Menos 4 e 1 com menos 4 e 1 dá menos 8 e 1. Certo? Menos 4 e 2. Menos 4 e 2, tá?
Próximo, menos 4 e 2 com menos 4 e 2 dá menos 8 e 2. E nós temos menos 4 e 1 aqui. Menos 4 e 1. Tá? E isso aqui é igual a zero, gente. Beleza, olha só que bonito. Tá? Somamos, acredito aqui que se eu não cometi nenhum errinho matemático, tá tudo certo. Aqui eu só não igualei a zero, ó, tem que igualar a zero. Né? Deixar bonito. Bom, o que eu vou fazer? Agora nós temos que resolver esse sistema de equações, que envolve duas incógnitas. Isso aqui a gente sabe resolver, tá? Matemática simples. Eu faço por substituição. Tem gente que faz outros métodos aí, eu prefiro substituição, acho mais fácil, tá, gente? Mas aí é com vocês. Vou pegar esse termo aqui, que eu acho que está mais, essa equação que está mais simples, e vou deixar ela, separar ela. Então, olha só, vai ficar assim, ó. Vou passar o I1 para o outro lado. Então, vai ficar assim, ó. Menos 8 e 2, que é igual a 4 e 1. O I1 eu passei para o outro lado e ficou positivo, né? Eu quero deixar o I1 em evidência, então isso aqui vai ficar I1 menos 8 e 2, não esquece do sinal, sobre 4. Né? O 4 passa dividindo aqui. Então isso aqui vai ficar menos 8 divididos por 4, isso aqui dá menos 2 e 2. Ou seja, a minha corrente I1 ela tem valor de menos 2 vezes a corrente I2. O que eu vou fazer com esse resultado? Jogar na outra equação, certo? Eu vou jogar aqui, ó, nesta outra equação. Vamos botar aqui ela aqui. É assim que a gente resolve o sistema, né? Substituindo. Aonde aparecer I1, eu vou substituir por menos 2 e 2, porque aquilo ali é uma igualdade. Então, se I1 vale menos 2 e 2, aonde aparecer I1, eu posso substituir por aquilo. Então, vai ficar assim, ó. Pegando essa equação agora aqui. Menos 3, menos 8 e 1. Apareceu I1. Vou substituir. Menos 2 e 2. Pronto. Menos 4 e 2, que é igual a zero. Percebam que agora eu tenho uma equação de primeiro grau com apenas uma incógnita, que é o I2. Então, nós temos agora menos 3, menos 8 vezes 2, vezes menos 2. Quanto é menos 8 vezes menos 2? Isso aqui é um vezes, tá? Tá multiplicando. Menos 8 vezes menos 2, isso aqui é mais 16 e 2. Certo? Menos 4 e 2, que é igual a zero. Então, nós temos menos 3, 16 e 2, menos 4 e 2, isso aqui é 12 e 2, que é igual a zero. O que eu vou fazer, gente? Eu quero saber o valor de I2, eu tenho que deixar em evidência, né? Então, eu vou passar esse 3 lá para o outro lado. Então, vai ficar assim, ó. 12 e 2, que é igual a 3, certo? Então, o meu I2 vai ser igual a 3 sobre 12. 3 sobre 12, né? Esses dois valores aqui são divisíveis por 3, né? Eu posso dar uma simplificada nele e dizer que isso aqui vale 1/4, né? Não vou botar em calculadora aqui, vou escrever 1/4. Então, essa corrente aqui vale 1/4 de ampere, certo? Este aqui é o valor dela. Tranquilo? O que eu vou fazer? Descobrir I2. Vamos lá jogar no I1 para ver quanto é que vale, ó. O I1 vai ser menos 2 vezes esse valor de I2, que é 1/4. Então, quanto que vai valer o I1? O I1 vai ser 2 vezes 1/4, né? E isso aqui vai dar menos 2/4, que a gente pode simplificar e tornar isso aqui menos 1/2. Então, a corrente I1, vejam só que bacana, que informação interessante que nós temos agora. A corrente I1, ela vale menos 1/2 de ampere. Deixa eu botar aqui a unidade dela. Menos 1/2 de ampere, que é corrente, né? Tem unidade. Galera, se ela vale negativo, significa que o sentido que nós adotamos inicialmente para a corrente na malha 1 está no sentido contrário. Essa é a informação que nós temos quando a corrente dá um valor negativo. O sentido que nós adotamos, ele está ao contrário. Então, o sentido na malha 1 é um sentido anti-horário de corrente, certo? Na malha 2, deu positivo, então o sentido está correto. É sentido anti-horário também, tá? Também é sentido anti-horário. Então,
o exercício ele me fornece a resposta correta, mas com o sinal negativo ele significa que está no sentido contrário do que nós adotamos inicialmente. E aí, o que falta? Falta descobrir I3, qual é a corrente da malha central? A corrente da malha central é a soma de I1 mais I2, né? Então, a corrente da malha central vai ser 1/4 menos 1/2. Isso aqui a gente pode fazer um MMC, né? Isso aqui dá 4. MMC de 4 e 2 dá 4. Isso aqui dá 1 menos 2. Né? Isso aqui, então, vai dar menos 1/4 também de corrente. 1/4 de ampere. Certo? Menos 1/4 de ampere significa que o sentido que nós adotamos ali para o ramo central também está errado. Né? Significa que o sentido dele é o sentido para cima. Né? A corrente não está descendo aqui, ela está indo para cima. Beleza? Esse é o sentido da corrente aqui. No ramo central. São essas as informações, pessoal. O resultado está correto. I3 aí, então deixa eu botar aqui o I3. Só para salientar o valor dele, ó. O I3 vale menos 1/4 de ampere. Se eu não considerasse o sinal, eu poderia dizer que, ó, que I2 e I3 valem 1/4 e I1 vale 1/2. Tá? 1/2 de ampere. Bom, esses são os resultados. Tá, gente? Beleza? Vamos mais um. Vamos resolver mais um aqui. Vamos fazer esse exercício aqui. Tá? Bom, pessoal, seguinte. Nós temos aqui um circuito com 2 malhas, certo? E 4 resistores. Então, nós temos aqui a malha 1. Malha 1. E a malha 2. Certo? Nós vamos seguir a mesma ideia que nem a gente fez no outro exercício, tá? Malha 1 e malha 2. Bom, pessoal, a gente pode fazer isso aqui de 2 formas, tá? Podemos adotar o sentido da corrente devido aos geradores das pontas, ou adotar o sentido da corrente devido ao gerador mais forte, certo? Dizer que o gerador mais forte é o que está guiando todo esse negócio aqui. Eu vou fazer isso, tá? Para vocês verem que o sentido que a gente adota para a corrente, ele é corrigido quando a gente resolve o exercício, né? Quando aparece lá o sentido, sinalzinho contrário. Tá? Então, eu vou adotar aqui que a corrente, nesta malha, ela sai devido a esse gerador de 14 aqui. Eu vou chamar isso aqui de I1. Certo? E também na malha 2, quem vai mandar é esse cara aqui também. Então, ele vai fazer essa corrente gerar aqui. O que acontece? Essas duas correntes que saem assim, elas se somam também no ramo central. Porque elas vão fazer a volta e quando elas chegarem aqui embaixo, elas vão se somar e formar o I3, que vai ser a soma de I1 mais I2. Certo? Esse aqui eu vou chamar de I3. Bom, se a gente estabeleceu isso, tudo certo, vamos fazer a análise das malhas, né? Novamente. Então, ó, vamos pegar a malha 1. Escrever aqui a malha 1. Igualzinho a gente fez no outro exercício, ó. Nós vamos começar pelo gerador de 14, tá? Então, ele vai ser positivo, 14. Beleza? Aí, nós vamos passar para o próximo gerador. Chegamos aqui, ele está ao contrário, tá com sinal. Então, nós temos que botar ele com sinal negativo. Então, menos 10, que ele está ali, ó. Aqui está entrando no negativo sendo positivo. Aqui está entrando no positivo sendo negativo. Está ao contrário. Então, é sinal contrário. Menos 2 vezes a corrente do I1, que está passando nesse resistor aqui. A gente vai andar, não vai ter mais nenhum resistor. Chegamos num outro resistor que tem a corrente I3 passando por ele. Que ele está no ramo central. Né? Igual a 0. O princípio é o mesmo. Vamos para a malha 2. Malha 2. Na malha 2, nós temos o 14 guiando a corrente também. Esse gerador de 14. E aí a gente vai para o próximo resistor, que é aquele resistor de 1 ali. Então, ele vai ser menos 1 e 2. Que é a corrente da malha 2, né? Menos... Opa, vamos ver aqui uma coisa, olha só. Entra negativo, sai positivo, entra negativo, sai positivo. Opa, esse cara aqui está se somando, então é positivo, tá? Esse 7 ali é positivo, porque está no mesmo sentido do gerador que está guiando a corrente, né?
menos 4 e 2, que é esse cara que está aqui, né? E aí a gente chega no gerador do meio, no resistor do meio, que tem a corrente de 3 passando por ele. Pronto. Montamos aqui inicialmente as nossas equações. Professor. Fala. Uma pergunta. Passa. Também está em volts e ohms ali. Tem alguma diferença no final da questão por estar Olha só, volts tá? e ohms? Olha só. Tu vai lembrar da primeira lei de Ohm. V igual a R vezes I. Aqui nós temos Ohm vezes ampere. Ohm vezes ampere é volt. Então, tudo aqui é volt, ó. Perceba, isso aqui é volt, isso aqui é volt, isso aqui é Ohm vezes ampere, isso aqui é volt também. Então, tá todo mundo, a gente está somando volts aqui. Subtraindo e somando volts. Então, em termos de unidades, tá tudo ok, tá? É por isso que a gente considera que no resistor são quedas de tensão que tem. A gente considera quedas de tensão nele. Porque a gente está multiplicando resistência vezes corrente. E isso é volt, tá? Beleza? Então, olha só. Vamos seguir aqui, ó. Vamos somar quem são os parecidos e simplificar. Vou botar aqui no cantinho. Então, nós temos 14 menos 10, isso aqui é 4, certo? 14 menos 10 é 4. Menos 2 vezes I1, menos 3 vezes I3 igual a 0. Não tem mais o que simplificar aqui, né? Esse aqui é a primeira malha. Malha 1. Vamos ver a malha 2. Na malha 2, gente, nós temos o 14 e o 7. 14 e 7, isso aqui dá quanto, né? 14 mais 7, 21. Estamos somando eles, 21 volts. E aí nós temos os caras aqui, nós temos menos 1 e menos 4, que vai dar menos 5 e 2, né? E nós temos o menos 3 e 3, que é igual a 0. Beleza, gente, olha só, tá aqui, né? Nós temos novamente duas equações e 3 incógnitas, I1, I2 e I3, e duas equações, como vocês estão vendo aqui, certo? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer a substituição, usar a lei dos nós, para deixar essas duas equações com duas incógnitas, né? Que é o nosso interesse. Então a gente vai ficar assim, ó. Vai ficar 4 menos 2 e 1. E onde aparece I3, eu vou substituir por isso aqui, ó. Menos 3 e 1 mais I2. Que é igual a 0. Certo? E o de baixo vai ficar 21 menos 5 e 2 menos 3, quando aparece agora a corrente, e 1 mais I2. Que é igual a 0. Tá? Vamos fazer o chuveirinho de novo. Vamos lá, 4 menos 2 e 1. Aí vem para o chuveirinho aqui, ó. Menos 3 e 1. Menos 3 e 2. Lembra que o sinal da frente aqui, ó, ele tem que multiplicar pelos dois. Menos 3 e 1, menos 3 e 2. E o de baixo vai ficar 21, menos 5 e 2, menos 3 e 1, menos 3 e 2, que é igual a 0. Né? Fazendo chuveirinho aqui, ó. Multiplica aqui e multiplica aqui. Bom, vamos novamente somar os parecidos. Então, aqui, ó. I1 com I1, I2 com I2, tá? Beleza? Vamos simplificar e botar no próximo slide. Então, aqui no próximo slide, nós teremos, então, o 4. Menos 2 e 1, menos 3 e 1 dá menos 5 e 1. Menos 5 e 1. Menos 3 e 2. Que é igual a 0. Tá aí. Beleza? Vamos para o próximo. 21. Escreve embaixo. 21. Menos 5 e 2 menos 3 e 2 é menos 8 e 2. Então, vamos botar aqui, ó. Menos 8 e 2. E nós temos o menos 3 e 1 aqui. Que é igual a 0. Pronto. Agora temos um sistema de equações com duas incógnitas e duas equações. E isso a gente consegue resolver. Tá? Isso aí é tranquilo de ser resolvido. Novamente, como é que o professor resolve? Eu resolvo por substituição. Tá? Se vocês quiserem resolver do jeito de vocês, você resolve do jeito de vocês. Mas lembre-se que tem que obedecer o Deus matemática. Se vocês não obedecerem o Deus matemática e fizerem alguma coisa que ele não permite,
o exercício vai dar errado. Então, geralmente é melhor ser mais precavido e fazer da forma que às vezes demora um pouquinho mais, mas que é mais garantido, que é o caso de fazer por substituição. Então, olha só, eu tenho aqui, eu vou colocar esse 13 e 2 lá para o outro lado da igualdade, vou deixar o I2 em evidência nesse caso. Vai ficar assim, ó, menos 5 e vou passar o I2 lá para o outro lado. Ó. Beleza? Percebam que eu tenho um 3 multiplicando esse 2 e esse 3 tem que passar dividindo os dois termos, né? Os dois termos da igualdade. Então vai ficar assim, ó, 4 menos 5 e 1 divididos por 3. E este é o valor do I2. Como eu não gosto de deixar com muita fração essas coisas, eu vou dividir o 4 e o 5 por 3. Vou obter números com vírgula, mas eu acho mais fácil de trabalhar esses números com vírgula do que trabalhar com fração, tá? Então vou fazer assim, ó. O I2 ele vai ser, então, o 4 dividido por 3. Lembre-se que os dois termos tem que dividir por 3, que os dois termos estão dividindo por 3. Isso aqui dá 1,33333, isso aqui dá uma dízima, né? Então isso aqui é 1,34, vamos botar assim. Menos 5 por 3. Outra dízima, 1,6666, infinitos. 1,67 vezes I1. Então, olha só, eu tenho números com vírgula, mas eu acho mais fácil trabalhar assim na hora da substituição, né? Porque a gente agora vai substituir esses valores na equação 2. Certo? Beleza? Então, vou escrever a equação 2 aqui embaixo. Vou escrever de preto. Vai ficar assim, ó. 21 menos 8. Apareceu I2. Vamos substituir. 1,34 menos 1,67 e 1. Certo? Menos 13 e 1. Que é igual a 0. Beleza. Tá aí, gente, ó. Vamos fazer o chuveirinho aqui. Chuvera. Certo? Chuvera aqui. Que aí vai ficar uma equação só com I1. Uma equação de primeiro grau com apenas o termo I1. E aí eu posso encontrar o valor de I1. Então fica assim, ó. 21 menos. Quanto que é 8 vezes 1,34? Isso aqui dá 10,72. 10,72. Mais, por que mais? Menos 8 vezes menos 1,67 vai dar mais. 1 vezes 67, 13,36. 13,36 e 1. Menos 13 e 1. Que é igual a 0. Certo? Bom, agora a gente pode somar quem tem I1 e pode somar ou subtrair, né, quem não tem o termo I1. Isso é o que a gente pode fazer agora, né? Então, olha só, nós temos esses dois, o 21 e o 10,72. Nós temos o 13,36 e o 3. Esses caras aqui a gente pode somar e subtrair, né? Por exemplo, ali o 21 vai subtrair com 10. 10,72, isso aqui dá 10,28. 10,28 mais 13,36 menos 3, isso aqui dá 10,36. Olha só, gente, eu acho que vai dar quase 1. 10,36 e 1, que é igual a 0. Beleza, gente. Bonito, né? Deixa eu ver aqui se está tudo certo no sinal. Aparentemente está tudo certo no sinal. O que vai acontecer? O meu I1, a minha corrente I1, eu posso descobrir agora, vai ficar assim, ó. Vou passar esse 10,28 lá para o outro lado. Ele vai ficar negativo, vai ficar 10,36 e 1, que é igual a 10 menos 10,28. Então, meu I1 vai ser menos 10,28 sobre 10,36, certo? Então, 10,28 dividido por 10,36. Isso aqui dá 0,99, que é praticamente, né, gente? Vamos botar aqui, ó, praticamente menos 1 ampere. Esse 0,99 deve ter dado por causa das minhas aproximações, né? Que eu era 1,33333, eu aproximei para 1,34. 1,67 era 1,6666, você para 1,67. Essa deve ser dada a diferença de 0,99, mas é 1 ampere, tá? 1 ampere. Percebam o sinal. A corrente I1, nós adotamos o sentido errado da corrente, né? Tá negativo. Então, o sentido real da corrente já sabemos que é o sentido horário.
certo? Então, o sentido da corrente real aqui, ó, é o sentido horário. Na malha 1, né? Que tem a corrente 1. Como é que fica a corrente 2? A corrente 2, olha só, ela é 1,34 menos 1,67 vezes 1. Vezes menos 1. Vezes menos 1. Certo? Olha só que bacana, gente. A corrente I2 vai dar, então, 1,34 mais 1,67. Então, a corrente I2 vai dar quanto? 1,34 mais... 3,01. Dá 3, né? 3,01, que é 3. Basicamente, por causa dos meus arredondamentos aqui, né? Aproximadamente 3 amperes. Percebam que deu uma corrente positiva, então acertamos o sentido da corrente. Né? O sentido da corrente acertamos. Então, nós temos 3 amperes de corrente aqui. 3 amperes para I2 e menos 1, tá? E 1 ampere para a corrente I1. O que acontece? A corrente I3 é a soma dos dois. Né? Então, como é que vai ficar I3? I3 vale menos 1 e mais 3. Ou seja, ela vale 2 amperes. Então, a corrente I3 do meio do ramo vale 2 amperes. Então, olha só, gente. Olha só. Nós temos uma corrente aqui que está no sentido horário que vale 1 ampere. Vale 1 ampere. Então, essa corrente aqui vale 1 ampere. Nós temos desse outro lado aqui uma corrente que vale 3 amperes. Certo? 3 amperes. Então, nós temos 3 amperes circulando aqui e aqui 1 ampere. Quando chega no ramo do meio, nós temos 3 amperes subindo e 1 ampere descendo. Então, isso aqui vai dar 2. Né? No total dá 2. Essa é a loucura que aparece aqui, gente. Beleza? Se pegar a mágica do início aqui, ó, todo lance tá no início, de vocês escreverem quem é gerador, quem é contra-eletromotriz, quem é as quedas de tensão, né? Adotar ali o sentido da corrente do ramo central, certo? Importante. Depois se torna um problema matemático. Aí é matemática, gente. Aí não tem o que fazer. Aí tem que estar com matemática um pouco afiada para resolver esses temas. Esses temas de equação. Beleza, gente?